Ajeitar aqui, peraí. Vamos lá. Vamos de novo. Tá valendo? Tá valendo? 3, 2, 1. Galera, vídeo rápido aqui de introdução. Agradecer primeiro o apoio de todos vocês. Agradecer você que se inscreveu, você que deixou seu like, você que compartilhou, que ativou o sininho. Muito obrigado. Quero dizer que o seu apoio, o seu comentário é muito importante para a gente manter vivo esse projeto. Aqui numa intro rápida, para não estender muita matéria, falar um pouco das oportunidades que a gente tem no vídeo a seguir, tá? Como eu disse para vocês, sei que isso não é desculpa, mas a gente tem melhorias sendo feitas, melhorias acontecendo. É um mundo que eu não explorei ainda. Essa produção, esse tipo de produção nunca explorei. É completamente novo para mim. Nós temos 2 pontos de atenção, que é o áudio do convidado, que está um pouquinho baixo. Não está dentro do ideal, pelo menos na minha opinião. Tá? Por isso que eu estou testando agora o microfone do convidado para entender o que a gente tem que melhorar. E a câmera, em dado um determinado momento, a gente colocou no foco automático, mas ela ficou procurando ali por ter dois assuntos na mesma tela. Então, isso pode incomodar um pouquinho em algum momento. Mas como o conteúdo é muito legal, a gente não quis perder o conteúdo, então a gente vai publicar mesmo assim. Quero agradecer você mais uma vez, que está apoiando, que está acompanhando. Quero dizer para vocês que a gente vai procurar melhorar, para entregar para vocês o que a gente entende que vocês merecem, que é um conteúdo de qualidade e feito de maneira simples, mas da melhor maneira possível. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima semana. Papo Retrô é isso. Vamos para ele, pô. Muito bom. É bom. Você sabia que o Super Mario, o Mario Bros, chamava Jumpman? Realmente eu não sabia, não. Primeira mão, digamos assim. O primeiro filme deles, eles tentaram fazer em 93 e foi um fiasco. Eles tentaram fazer em 93. E o filme ficou uma caca, né? Uma caca. Depois a gente traz aqui no canal. Noventista de plantão, estamos aqui nós de novo. Hoje é coisa nova. Lembra que eu falei para vocês que eu ia trazer um bate-papo pro canal, certo? Eu tô aqui com o Dirla. E aí, galera, beleza? Seja muito bem-vindo. Eu, Pablão, eu que agradeço. Seja muito bem-vindo mesmo, cara. É um prazer enorme te receber aqui. E a gente vai fazer vamos fazer um bate-papo. O que você achou do carinha aí do Super Mario? A princípio eu achei fantástico, né, cara? Eu acho que vai ser um filme... Eu acho que vai ser muito bom, até porque eu tive a oportunidade de ver ali a Nintendo sempre inovando, né? E a gente vê até o cenário parece... Eu confesso que o Sonic ficou bem feito, cara. O Sonic ficou legal. Achei que ficou legal. Vamos ver, o Super Mario é desenho mesmo, então me empolga um pouquinho mais, entendeu? Me empolga um pouquinho mais. Verdade. Galera, como a gente é mal educado, né? Deixa eu apresentar pra vocês o Dirla. O Dirla é fã de carteirinha dos anos 90. Ele curte filmes, músicas, assuntos, o foco que a gente tá trazendo aqui, principalmente, que é game retrô, tá? A gente passou o teaser do Super Mario aí pra comentar. É um lançamento, tá vindo aí dia 23, é isso? 23. Dia 23. A gente falar um... Esse é o tal do Mula. Tem muita gente que tem dó do Mula. Tá bonitão, não tá? Eu gostei, cara. Tá bem bonito o cenário. E a história parece também ser bem interessante. Sim. Assim, o teaser já chama muita atenção, né? Você fica preso, né? Exato. E aguardando as próximas. O que vai acontecer de próximo, né? É isso mesmo. Deixa eu fazer um outro comentário aqui. Além de apresentar o Dirla, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar seu like, apoia a gente lá, dá uma força pra gente lá, tá? Ô Dirla,
Vamos esquecer que... Vamos esquecer câmera aqui, vamos fazer um bate-papo. A gente se conhece aí há quantos anos já? Mais de 20, né? Mais de 20 anos, hein? Mais de 20, época do Super Trunfo. Do Super Trunfo. Você tem o Super Trunfo ainda? Eu tenho alguns em casa. Sério, cara? Tenho boneco ainda do Comandos em Ação ainda em casa ainda. Nossa. O Super Trunfo eu lembro que a gente jogava... Era repetitivo, né? Tinha as mesmas cartas sempre, mas a gente já sabia que carta ia ganhar, mas jogava mesmo assim, né? Jogava. Na época do DeLorean, lembra? Claro. DeLorean, o De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro. Assim, eu sou muito fã dessas questões retrô, inclusive filmes, né? Sim. Mas quando a gente entra na parte de games, aí você começa a ver mais essa questão retrô se aflorar, né? Exato. Eu lembro da época do Atari. A gente jogamos muito Atari, né? Então, A gente não tinha dinheiro pra comprar Atari, né, cara? Então, Era mas... Super Game, né? Exatamente isso que eu ia falar. Atari era grife, né? Era um console top. Atari 2600. Você sabe que eu sonhava em ter, mesmo anos depois, o nova versão é 5200. Você lembra do Atari 5200? Mas pra jogar, tá? Não pra ficar fungando videogame, colocar na prateleira, pra jogar. Eu falava a verdade, maravilhoso. Cara, era um momento de sentar assim com meu irmão, né? Meu pai não deixava muito porque ele falava que estragava a TV, lembra? Estraga a TV, isso aí, vai jogar uma horinha só e mais nada, né? E meu irmão, eu e ele sentava lá, as horinhas que a gente tinha pra jogar lá Frostbite. Sim, lembra? sim. Sequest. Sequest. Boa. Ô, Dirla, eu vou pedir pra você. Você pode falar comigo? Traz pro Dirla. Deixa eu dar uma... Isso. Aí pode olhar onde você tá olhando mesmo, tá? Porque aí você tá virando o rosto pra mim, tá sumindo aí, né, galera? A gente... Como eu falei lá na apresentação, a gente tá acertando os detalhes ainda. Tem muita coisa pra acontecer aí. Mas, ô Dirla, fala pra mim, como que aconteceu essa imersão no retrô? Porque alguém teve... eu, por exemplo, tive um primeiro momento, tive um primeiro contato. É óbvio que, como eu falei lá atrás, falei na apresentação e você tá trazendo agora, né? Que é a questão de situações diferentes, épocas diferentes, condição social diferente. Então a gente não tinha acesso a muita coisa. Sim. Só que, dado um determinado momento, o vizinho começou a comprar, amiguinho e tal. Então a gente teve lá um contato, sim, com os games dos anos 90, mesmo lançamento. Às vezes tinha um amiguinho que tinha lá. Eu lembro que tinha um vizinho meu que ele comprou um MSX, cara. O MSX, na época ele tinha um jogo, os Goonies. Os Goonies. Como que... Então fala pra mim de você. Como que começou essa imersão no mundo retrô? Eu lembro que quando a gente se conheceu, você tinha o Super Game. E aí você tinha Hero, tinha alguns jogos. A gente era bem criança mesmo. Na época, muitos anos atrás, minha mãe fez um baita de um esforço para comprar pra gente, como eu falei, né? Pra mim e pro meu irmão na época, e ela comprou o Super Game, que era o que os pais tinham acesso, que nem você falou, o Atari era a grife, né? E um dos primeiros jogos que eu tive, assim, a oportunidade de jogar foi Pac-Man. Acho que todo mundo aqui já jogou Pac-Man. Né? E também Enduro. E os games sempre esteve presente na minha vida, né? Passou-se o tempo, Phantom System, né? Que também Phantom System, não cara. tinha condições, felizmente, assim, né? É um dos consoles mais bonitos dessa época. Eu também acho fantástico, inclusive tem um caso, Phantom, e... Gradiente, né? Eu ficava maluco, ia alugar as famosas fitas, né? Ia na locadora, alugava fita, e ali eu, meu irmão e até mesmo alguns primos, enfim, a gente acabava jogando, brincando, enfim. E aí passou-se o tempo, foi-se... Né, a gente foi perdendo aquilo, porque geralmente em família, o que acontece, né? Muito, né? Você compra um novo, a família fala, ó, pega isso aí e dá pra alguém, né? Que tá precisando, né? E às vezes eu acabava fazendo isso, nem pensava em game retrô, Depende né? da família, né?
Depende. Família que a gente vende, aí aparece 2 cifrãozinhos lá. Mas... E depois, agora, já velho, com meus 30 e poucos anos, né? E aí eu tive o prazer de conhecer uma galera super do bem, né? Uma galera muito legal, que é o pessoal da Família Gamers aqui. Família Gamers. E aí começou a reacender aquele... Dentro de mim, aquela vontade de comprar, né? Na época tinha bastante leilão, né? Os leilão do... Sim. A gente oscilou, Família Gamer oscilou entre altos e baixos, né? A gente teve até... E na época dos leilão tinha muita treta. E a gente, como administrador de grupo, cara, pode não parecer, mas isso... Terrível, né? Cara, você tem um cara que posta uma coisa fora do tema, e aí você tem um outro cara que é aquela tiazona, sabe? Tem uns caras que senta... Sabe aquela tiazona que sobe em cima do muro pra ver o que você tá fazendo? Pra reclamar de você. Eu vou dar parte. Tem uns caras que já me chamava no privado ali. Cara, Família Gamers oscilou, mas tamo vivo, hein? Mais de 5 anos já. Mais de 5 anos, né? Mais de 5 anos. Você participou dos 2 encontros ou não? Participei dos 2 encontros e acho que foi assim um auge muito legal e a gente ali pôde rever muita coisa, né? Por exemplo, via jogos ali que assim eu me lembro quando eu alugava, né, cara? Pô, Tartaruga Ninja, eu vi. Sim. Sabe o que me dava raiva? Fechando o Tartaruga Ninja, eu falei, cara, eu nunca fechei esse jogo. Você sabe o que me dava raiva? É que os lançamentos era difícil, cara. Você tinha que esperar, tipo, Street Fighter, quando ele foi lançado. Eu tive que esperar uns 6 meses pra alugar, né? É que, na verdade, assim, locadora pra mim mesmo foi na época do Nintendinho. Quando eu vim ter um Super NES, já tava bem defasado. Então a gente já comprava cartucho, as locadoras já estavam perdendo a força. Eu mesmo sempre achei que era melhor sempre ter um game mais novo, né? Mas aí aquela força retrô foi começando a surgir justamente com a Família Gamers. Sim, sim. Bem legal. Foi algo muito, muito legal na minha vida. Sim. Fala pra mim. Vamos virar a chave aqui. Fala pra mim, assim, como que foi sua trajetória nos anos 90? E, assim, eu vou explicar a minha pergunta. Teve essa fase, né? De lançamentos e custo e não sei o que tem. Depois, pelo menos pra mim, eu tô falando por mim, aí eu quero que você fale a sua parte. Aí teve aquela época que a gente aprende, a gente começa a trabalhar, ajudar seu tio, vai ajudar seu pai, pra você ganhar um troquinho lá e beleza. E aí começa a fazer rolo, pegar relógio que o vovô deu, pegar sei lá, você vai fazendo os rolos, vai arrumando os videogames. Então isso pra mim, nos anos 90 foi isso, né? Pra mim correr atrás do que eu queria, fazia uns rolinhos lá, trocava, ia, pegava, comprava, vendia. Essa foi a minha história, por isso que eu conheci muita coisa dos anos 90. E pra você, como é que foi? Você seguiu mais ou menos esse caminho? Ou você teve, sei lá, explica pra mim como é que foi pra você. Eu tive pouco contato com os games assim, nesse sentido, né? Ficava muito por conta da minha mãe mesmo, até mesmo meu padrasto, que às vezes chegavam na questão de gamers, né? De games e às vezes me davam um game, outro, enfim. Mas sempre aquela vontade, né? De poder trabalhar para poder comprar um game. Sim, sim. Mas você falou, começava de cedo, né? Porque eu comecei a trabalhar com 12 anos, mas mesmo assim não tinha dinheiro ainda para comprar isso. Eu não digo, talvez eu não tenha explicado esse lado da minha pergunta. Por exemplo, vou te citar um exemplo. Eu, nos anos 90, a gente tinha, como você comentou, a locadora. Então dava Pelé na mãe. Em hora saía mais cedo da escola, ia pra locadora. E lá a gente tinha esse contato com o console, né? Inclusive eu lembro de várias coisas que aconteceram nessa época. Campeonato, premiação, aí saía um controle lá, aí saiu o super... Então assim, eu tô dizendo nesse sentido. Porque teve uma galera
E de fato, a gente tem que olhar um pouco pra condição social, porque teve uma galera que tinha uma condição social um pouco melhor e comprava um console lá e tal. Tinha até uma galera que talvez não tivesse tanta condição social, mas meu pai, por exemplo, pô, ele priorizava. Então, assim, cara, ele nunca... Teve um dia que eu fui num magazine famoso aí, não vou citar o nome, mas não vou fazer jabá de graça, não. Mas eu fui numa loja famosa na época, e um console era tipo 2 salários mensais do meu pai. Desgraça, misericórdia. Ele falou, nunca, bicho. Nunca que eu vou comprar um videogame desse valor. E aí eu acabei que, na época do Super Nintendo, eu acabei ganhando esse Turbo Game que tá aqui embaixo. Tá? Não é ele, né? Não é ele, minto. Não é ele, mas é um idêntico a ele. Inclusive eu peguei ele por saudosismo. Mas jogo também. Então é nesse sentido. Entendeu? Eu acho que a gente teve uma galera que se desligou desse mundo game, aí já foi mais pra um outro universo, enfim. Eu falo a verdade pra você, eu acho que o que dos anos 90 e anos 80, acho que foi uma grande mudança, uma grande, assim, uma forma de fazer com que as crianças elas tivessem mais contato com o gamer, com os games, né? Na realidade foi justamente os arcade, né, mano? Os arcade, acho que era onde você tinha aquele início, né, de poder jogar e até disputar entre 2, 3, né? Eu me recordo muito que minha mãe, ela pegava e dava, por exemplo, para nós um dinheiro para comprar determinada coisa em uma mercearia, né? Porque tinha muita mercearia, então o pessoal acho que não vai lembrar disso alguns, né? O que é mercearia, né? Mas mercadinho pequeno. Aqueles mercadinhos pequenos de vida. Traz pro papo retrô. Mercearia, eu vou dar um tutorial do que era uma mercearia. Mas, pô, até ofende a gente falando com noventista de plantão. Mas tem uma galera aí que vem agora, é simpatizante do game retrô. Não viveu essa época, mas simpatiza e pesquisa. Então, a mercearia era um mercadinho. Um mercado de pequeno porte. Tem, mas ainda tem mercearia. Ainda tem. Eu me recordo que tinha, acho que 2 máquinas. Tinha um que eu acho que eu até falei pra ti. É um jogo, assim, eu creio que é o Paul, né? Que a gente tava o Prisoners of the War. Aquela ideia, assim, que eu me recordo, lembro, mas não me recordo o nome. Falava Paul. E tinha um Street Fighter lá. E eu lembro que sobrava sempre um dinheirinho, né? Cara. Aí, minha mãe não sabia disso, né? Se ela estiver até assistindo, ela vai... depois me cobrar isso. Mas eu com pegava juros e correção lá, monetária. Ele colocou um pouquinho a mais, eu chorinho, eu ia lá e comprava uma ficha. Você perdia, tomava um pau de todo mundo. Então, problema. 2 pontos. Não, a gente vai falar disso aí qualquer hora, assim. Você não é bom, não tem como você ser ótimo em tudo. Então, assim, eu nunca fui bom em jogo nenhum. Eu jogava todos ao razoável. Tem um monte pra me fechar ainda. Quando eu achei que eu era bom no Street Fighter, treinei e falei, agora eu tô ótimo no Street Fighter, né? O cara bateu em mim falando no telefone. Você não é tão bom assim, é um fracassado. E aí eu desisti sabe, dessa pegada de eu sou super jogador. Mas é o seguinte, a minha mãe e meu pai, eu acho que tem uma galera aí, você noventista, você vai se identificar bastante com o que eu vou falar agora. As casas de jogo era tipo Brooklyn mesmo, cara. Sim. Os caras tinham até cinzeiro nos arcades, então passava longe, né? Passava a 200 quilômetros, porque se meu pai soubesse... passava longe. Locadora, já a minha mãe, ela falava muito, você vai ficar viciado nisso, você vai ficar burro. Você passa muito tempo nisso aí. Então, eu não me arriscava a pegar o troco do pão, cara. Porque era muito risco, era brincar com a morte, cara. Então eu não fazia isso. Mas assim, o dinheirinho que era pra comprar doce virava ou ficha ou meia hora na locadora. Você lembra disso? Lembro de locadoras que deixavam, por exemplo, um console do Super NES. Sim. Nintendinho.
Tinha uma perto de casa que tinha... Ela inovou, né? Montou uma bancadinha arcade. Eu acho que até o pessoal que tá aqui, se for aqui da região, acho que vai lembrar muito bem da Lecoq. Lecoq, tinha umas locadoras aqui que eram referência. Essa que você acabou de falar, a Lecoq. A Lecoq, na verdade, não era locadora, né? A Lecoq era casa de fliperama. Era uma casa de fliperama. Era uma casa de fliperama. Famosíssimo. Mas... interessante, né? O arcade, ele... E assim, ainda nessa história de arcade, tinha um arcade do bar da esquina. Só que assim, tinha que jogar atrás, escondido atrás do pilar, porque eu tinha 2 chances de perder a ficha. Ou se a máquina me matasse, 3, né? Ou se a máquina me matasse, ou se o outro player me matasse, ou se meu pai me matasse. Entendeu? Sempre acontecia um desses 3. Isso era fato. Né? Eu nunca chegava no final do jogo. O jogo que tinha ali era Golden Axe. E aí eu Fantástico, nunca... né, Mas... nunca cheguei no final. Não. Alguém me pegava, alguém desses 3 me pegava. Eu hoje até um pouco de um papo que a gente sempre conversa, sempre a gente troca ideia. Hoje você pega um PS4, o cara te ensina a passar, cara. Todas as fases. Aí você pega, por exemplo, um Golden Axe da vida, né? Um jogo como Super Mario, cara. Eu nunca consegui fechar esses caras. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu usei detonado até em PS1. Tomb Raider, Metal Gear Solid, Soul River. Eu encerrei com detonado, com revistão. Tome página. E as revistas era fantástico, né, cara? Porque você tinha uma imersão no jogo, queira ou não queira, né? O cara já tinha fechado lá, colocar todas as telas. E você tinha que ter aquela leitura da revista. Sim, não, você vai pausando, vai dando o seu jeito. E pausando. Eu costumava pegar, por exemplo, que nem Resident Evil. PS1, peguei lá a revista, li ela primeiro. Passou-se um tempo depois, falei, agora eu tô pronto pra jogar. Igual que você vai pra um campeonato mesmo, né? Sim, mas você sabe que, tocando nesse assunto aí, entrando um pouco mais, se aprofundando um pouco mais, você sabe que a molecada hoje, a criançada hoje, eles estão muito mais desenvolvidos pra tecnologia do que a gente desses anos aí. Por isso que a gente... Eu, por exemplo, eu sou muito fã de futebol e eu não sei porque, assim, eu pendia mais pra isso. Embora eu tinha alguns jogos que eu, assim, ficava olhando, falava, pô, esse jogo aqui é legal. Mario, por exemplo, sempre foi um clássico, né? Sempre foi algo que sempre você alocava várias vezes, né? Aí o pessoal, creio que vai conhecer também, a famosa Videoclique, né? Videoclique. A famosa Videoclique. Nostálgica, né? Aí, sim. Eu sempre ia lá que tinha oportunidade e locava não só ele, mas também locava o Goal. Mas se eu fui campeão, cara, com o Goal, acho que foi mais ou menos umas 2 ou 3 vezes só. Cara, é o que eu te falei. Eu nunca fui o cara pra jogo nenhum. Eu sempre fui razoável em todos os jogos. Não tem um jogo que eu fale assim, ninguém me supera. Alguém vai me superar. Certeza absoluta. Então eu nunca me atrevi a participar de um campeonato, porque outra coisa, né? Esquentadinho pra jogo, né? Você esperneava, mordia o controle. Dava trabalho. Sério? Dava trabalho. Ô Dirla, fala pra mim. Qual que é a sua vertente? O que você gosta? Porque assim, ó. Vamos lá. Perguntas e suas explicações. Atrás de mim aqui tem... Sou fã de Nintendo. Sim. Eu gosto do... Ó a palavrinha chique. Conceito Nintendo. Eu gosto da Nintendo, cara. Eu gosto do que ela apresenta de diversão. O nível de diversão da Nintendo é legal. Tá? E eu gosto da construção dos consoles. Tem uma... Sei lá, me encanto pela Nintendo. Você tem uma plataforma específica que você é fã, admira? Cara, eu gosto muito de Nintendo. Nintendo também. Sim. Eu sou nintendista. Sim. Nunca na minha vida, assim, eu joguei Mega. Embora, assim, gosto muito do
Golden Axe, Sim. mas por jogar em arcade, né? Sim. Mas sempre minha vertente sempre foi também Nintendo, né? Mas você sabe que Os consoles da história dos consoles Exato. que eu tive também só foi... a Sega, ela sempre teve uma construção linda, maravilhosa, em termos de áudio, em termos de... Até a propaganda da Sega correspondia mais ou menos ao que ela entregava, né? Só que eu não sei, cara. Eu acho que a gente viveu essa época aí. Viveu esse período. Sim. E outra coisa, eu não conheço nenhum clone de Master System, por exemplo. Que é o videogame que arremeteu a minha época. O Mega Drive já estava fora da realidade, da perspectiva. Sim. O Mega Drive ele foi vir ficar acessível muitos anos depois, já estava em declínio. Pra você ter uma ideia, eu consegui acessar o Mega Drive, assim, tipo, eu conseguiria acessar o Mega Drive, já existia o Neo Geo CD, né? Hoje o Neo Geo CD, ele sempre foi uma lenda, né? Sempre foi, quando foi lançado e até hoje em dia. Mas eu acho que eu convivi mais com a Nintendo, pelo fato de ter os clones, era um pouco mais acessível. Meu primeiro videogame foi um Turbo Game, que nada mais é que um pseudo Nintendinho. Então acho que foi isso. E aí eu gosto mais. Sei lá. Eu tive o Atari e pós-Atari o Phantom, Nintendo 64, e aí foram games Sim. mais voltados, Sim. né, justamente para essa linha da Nintendo, né? Mas depois, com uma certa idade, a gente migrou para os Sonys, né, da vida. Sim, né? não. Mas aí, no caso, no retrô, já voltei aquela vida nostálgica, né, que eu já tive na infância, que é algo maravilhoso, né, cara? E Você pegar, por exemplo, um Donkey Kong, por exemplo, e jogar e você vê aquele gráfico do Donkey Kong. Eu tô falando aqui uma vez, até eu tava conversando contigo, falando muito do gráfico do Donkey Kong e do Wii. cara, Pô, aquilo é perfeito. mas eu te falo, não sei se você que tá acompanhando também, pegaram esse carinha aqui, ó, Super Mario, pro Wii U, aquele Super Mario 3D. Acho aquele jogo fantástico. Quando você enfrenta o Copa na pista, você tá numa pista e o Copa tá em cima do carro. Não vou lembrar o estágio. Não me peçam pra lembrar. Eu sou péssimo com número, data, enfim, nome. Entendeu? Mas tem um estágio que você enfrenta o Copa em cima do carrinho dele, vai jogando as coisas. Profundidade, o brilho da água. Aquele jogo é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu prezo muito jogabilidade, gráfico, enfim. Sim. E fala outra coisa pra mim. Qual que é seu título favorito? Meu título hoje favorito é o Mario, né, cara? Não tem nem o que falar. Super Mario. Clichê, né? Super Mario É clichê. Super Mario, acho que eu tenho... Não, esquece o Super Mario. Super Mario é café com leite. Super Mario qualquer um gosta. Cara, da Nintendo, coisas retrô que eu gosto da Nintendo é Tiger Rally. Né? Tiger Rally. Esse é um clássico que eu... Sonic Wings. Achei... Sim. Eu sei que talvez tenha alguns que não gostam, né? Não, tem... Não, Sonic Wings ou Aero Fighters. Aero Fighters é a versão americana, né? Sonic Wings, ele divide opiniões sempre, né? Porque ele é um jogo... Querendo ou não, é um jogo... Quando você vê o Kremlin voando lá, e você... Eu vou dar um spoiler pra quem não... Você joga, chega no final, você enfrenta um gorila intergaláctico, cara. Sim. O jogo é meio viagem, né? Se for ver viagem. bem. E o cenário é carregadaço. Mas... Eu gosto também. É um que eu Gosto também. sempre joguei e assim, eu sempre até baixei celular, tenho ele, né, como o meu jogo retrô também, né? Coloco sempre lá para poder estar jogando, né? Quando tem meu tempo.
É a questão, no caso, do 1942, né? É um jogo também que eu não... Também assim, que nem você falou, né? Às vezes você tem, no caso, por exemplo, alguns mestres, assim, lá que são malucos, né? Umas coisas meio doidas. Sim. Umas naves interestelar Não, que tem... aparece lá do nada, né? Que não faz tanto sentido com o jogo, talvez, mas assim, que é fantástico. Eu gosto demais. Eu paro, né? Esse dia, por exemplo, eu tava até jogando, esperando o fretado da empresa e jogando no ponto, jogando justamente pelo celular, né? Eu baixei pelo celular e tava lá jogando. Quando me dei conta, o motorista teve que buzinar pra mim. Eu tava em outro mundo, sonhando. Você quer uma viagem? Você quer uma viagem legal? É pegar esse arcade aí. Ele é um multijogos, né? Então ele tem N títulos. Eu vou morrer e não vou conseguir ver todos. E aí você pega umas bizarrices, assim, umas capas muito loucas. O próprio Atari, coisa que ninguém sabe, hein? Mais 18. Mas o Atari, ele tem jogo mais 18. Tem uma meia dúzia aí, cara. Meia dúzia, eu sabia de um só. Não, ele tem uma meia dúzia. Começa a procurar ali as bizarrices, os trem que ridículo, por assim se dizer, título de arcade, porque tem um monte, né? E aí você vai virando a lista, cara, você vê cada coisa, velho. Você foge do comum, assim. É interessante, cara. E esse clássico aqui também, não? Aqui da camisa. Pô, deixa eu ver. Clássico, não? Mega Man. Mega Man. Quem não jogou ainda Mega Man. Não tem quem não jogou Mega Man. Quem não jogou Mega Man não jogou videogame, pô. E quem não gosta também, né? Porque o Mega Man... Não. Tinha pra mim. Agora a gente vai dar uma quebradaça no gelo. Fala pra mim o que você curte dos anos 90. O que você mais tem lembrança ou que você mais... Tipo assim, não precisa ser game. Claro. Vamos fazer um título completamente... Retrô mesmo. Vamos fazer do retrô. Tipo assim, tem um brother nosso que gosta de game retrô, mas ele curte muito controladora, som das antigas e tal. Tem alguma coisa que você curte? Curto brinquedo, cara. Brinquedo? Putz. Tá relacionado a game, né? Fanático por brinquedos retrô, né? Tanto que... Você tem alguma coisa lá, Dirla? Eu tenho, como eu falei, eu tenho comandos em ação. Sim. Eu tenho bastante coisa. Eu tenho um Colossus, cara. Colossus, velho. Você deve lembrar do Colossus. Nossa, claro que lembro. Mas na minha infância, sim, eu lembro do Pogobol. Lembro de coisas assim. Cara, se eu tivesse condição financeira, espaço, mas assim, não como... eu vou comprar e colocar na prateleira para os caras ver. Não. A minha coleção de console, e agora traz para o cenário, Rô. Valeu. Deixa aí pra gente contar essa historinha aqui, é rapidinho, tá? A minha coleção de console, e teve um brother que falou isso aí, é meio que um protesto. A época que a gente não tinha, e a gente de novo martelando, não é vitimismo, longe disso, mas a condição social era difícil mesmo, na época, né? A gente tava no começo ali. Então, a minha coleção é para sentir o prazer de ligar o console na TV e falar: porra, olha, um Super Famicom. Olha só, eu não digo de GameCube, mas vamos pegar do Super Famicom para baixo, Family Computer, que eu acho que tá à sua direita aí, a esquerda do pessoal, é isso, Rô? A esquerda do pessoal, à sua direita aí, o Family Computer. Eu cheguei a ver esse console e pirar. Eu vi na Game Power da vida, acho que foi, ou numa outra revista, esse console aí, o lançamento dele, eu pirei, cara. Achei ele bonitinho e tal, então acho que a questão foi essa, assim, foi meio que um protesto. Eu falei, eu vou atrás de que eu puder ter de game retrô dessa época que eu não tive condição de ter, eu vou ter. Só pra ter o gosto de ligar. Então acho que tem muito disso, né? Tem bastante. Aí eu volto a te falar, se eu tivesse espaço, cara, era Colossus, memória eletrônica. Lembra do memória eletrônica? Lembro. Você lembra dos Aquaplay, mano? Aquaplay, cara. Aquaplay é maravilhoso. Era um game, né? Aquaplay. Aquaplay era o portátil da época. Portátil da época. Só não deixa vazar, né, meu? Olha que tá limpo. Não pode faltar água, E né? detalhe, todo mundo que jogou Aquaplay tem tendinite, né? Então,
Aquele botão. Pra você Botão jogar e duro, funcionar a né? pressão da água. É impossível. Dedo desse tamanho, assim, ó. Mais uma coisa que ainda me persegue muito, na época, era o Máximos, cara. Máximos. Eu, assim, pirava no Máximos, cara. E, assim, é uma oportunidade que eu não tive na época, por condições. Hoje ainda por não conseguir achar um, assim... É difícil, é difícil. O game retrô, você acha alguma coisa. Brinquedo retrô, cara, eu respeito quem coleciona. Agora, um que eu tive uma frustração enorme de não ter tido, nunca consegui ter, o Driver. Lembra do Driver? Não lembro, mano. Driver era uma meia cabinezinha assim num carro, um carrinho, um Cadillac, um Porsche. Tinha o Driver e o Driver Júnior. Se eu não me engano, o Driver era um Porsche e o Driver Júnior era um Cadillac. Se não me falha a memória. E aí ele tinha uma telinha contínua, uma iluminação bem feita atrás e um volantezinho. E aí tinha um carro desenhado nessa telinha. Então o volante ele movimentava o carrinho para um lado e para o outro. E o cenário ia passando e movimentando os carrinhos continuamente. Como se fosse um Enduro. Isso, exato. Só que não fazia muito sentido. Mas eu via a chamada. Seu pai não te empresta o carro? E aí, Driver. E eu não tive o gosto de ter um Driver. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Tá tudo bem. Tá tudo certo. E uma coisa que eu cheguei a ter, mas assim, bem mais... Né, foi o famoso Walkman, né? Walkman. Colocava aquelas fitas, né? O amarelo, o vermelho. Eu tinha um amarelo. Tinha um amarelo fantástico, cara. Depois, com o tempo passou uns anos, eu acabei esquecendo, troquei ele por um... Nem lembro o que era na época. Eu sei que eu troquei por uma coisa insignificante, depois me fez falta, sabe? Sim, sim. E aí saiu o Discman, aí você já queria ter um Discman na época, né? Então, assim... Cara, o Discman. O que me deixava muito, assim, era essa tecnologia, essas mudanças, né, cara? O Discman foi... Agora fala outra coisa pra mim aqui. Vamos lá. Nos dias atuais, qual é o seu estilo de jogo? Assim, o que te pega? Cara, o que me pega hoje, vou ser muito sincero com você, eu gosto de jogo mais infantil. Por exemplo, eu tenho um PSP, por exemplo, eu gosto de jogar muito no PSP, que é o Sackboy, né? Esqueci o nome. Tem um outro nomezinho pra ele que é mais bonitinho, mas o pessoal chama ele de Sackboy. Sackboy. É o... E agora? Você vai me... Você me pegou. Você me Aqui pegou. lá parece sempre Sackboy. Você me Mas pegou. É um jogo assim, cara, que você não mata ninguém. E você vai mudando, vai mudando as... Não mata ninguém, não tem graça de ir lá matar, velho. Nem que seja Super Mario pra pisar na cabeça das tartarugas. Da última vez que eu tive esse negócio de matar, né? Você matou alguém? Não matei ninguém, Deus me graças a livre. Deus. Mas assim, essa questão de entrar em jogo, por exemplo, assim que saiu o PS3, a galera começou naquela febre de Call of Duty, de online, papapá, e aí eu fui entrar com uns amigos aqui, inclusive o Roger, que é um grande amigo meu, trabalhava aqui na Star Games, né? E o Roger, não, eu fiz lá um time lá, você vai entrar e vai dar tudo certo, e você vai jogar com a gente e tal. E eu acabei fazendo essa besteira e comprei o headset, comprei o que você imaginar, né, do Call of Duty, né? Comprei até o jogo, né, o Modern Warfare, né? Modern Warfare. E aí, beleza, né, cara, entrei, velho. Pô, eu nasci e morria. Aí os caras... Pede pra sair, pô! Pede pra sair! Gritando, aquele monte de gente gritando no seu ouvido. O cara tá atrás de você. E eu não olhava o cara, eu não achava o cara em lugar nenhum. Eu falei, sabe de uma coisa, mano? Eu vou pra minha praia, que é futebol, FIFA. Beleza, aí falei pros caras, falei, vocês me desculpem aí, mano. Sabe? Não sou Não é pra essa mim. pegada aí, não, né? Mas beleza. Não é pra mim. E aí, eu tive uma grande decepção com o FIFA, né, cara? Que eu entrei no FIFA online e tal, PSN paga, aquela coisa toda. Aí esperei lá, o cara convite pra jogar, o cara dos Estados Unidos. Pô, americano sabe jogar futebol, né, mano? Não sabe jogar. Como assim, cara? Pensei, né, cara? Pô, brasileiro, né? Piniquino, sabe jogar, os caras não, né?
Lei do engano, né, cara? Pô, eu acho que eu só ouvia gol ele falando do outro lado. Não, eu não me aventuro. Cara, E aí eu resolvi parar. o mais perto de jogar contra outros players foi o With Your Destiny. Que é um RPGzão. Eu gosto meio que desse estilo aí. Não me encantei com o LoL, mas o Weed também, que é um jogo meio que antigueira, não é tão novo. O With Your Destiny é um jogo que foi lançado lá atrás, cara. E aí a empresa, acho que era, antes de ser a Hide Hut, era outra, afundou o jogo, a Hide Hut comprou e deu um trato no jogo e até hoje tá bombando aí. Tem cara que faz dinheiro com Eu tenho um jogo o aqui ID. de computador que eu amo demais, que se chama Age of Empires, cara. Que é, Ah, não. Age of Empires é um clássico. eu amo. Caça. E assim, por mais que o pessoal pode ser velho, isso. Cara, O que você falou pro cara? Eu sou novo? Sou novo. Eu sou novo? Vou jogar o quê? O que é gostoso do retrô, cara, é aquele negócio de você se remeter ao passado. Né? Sim, você sim. lembrar daquilo. Precisa disso, Eu né? me lembro, por exemplo, de sábado, onde a família se reunia, pizza, guaraná, filme, depois do filme, meu pai falou, vai lá, joga um pouquinho, você e seu irmão lá, sentava e jogava lá com a família. Sim. Ou jogava numa outra TV. Tem várias. Então, isso é o que remete, né, cara? Tem várias pira. Eu lembro da Game Mania. Tem uma galera do grupo aí, Família Gamers, que vai lembrar dessa Game Mania, Dia da Criança. Pagava meia, jogava uma. Passava o dia inteiro enfiado dentro da locadora. Nem almoçava. A mãe tinha que buscar assim pro couro, né? Carregar que nem bolsa véia, sabe? Moleque, eu vou te bater até te virar do avesso. Mas é isso, cara. A gente era feliz. De verdade. Muito feliz. De verdade. Hoje a gente tem lá seu grau de diversão, mas eu te garanto que lá era naquela época, pequenos pedaços, né? Hoje a gente tem acesso a muita coisa, tem acesso a praticamente tudo. E é irônico, porque hoje eu não me interesso por tanta coisa, cara. Eu gosto de acompanhar o avanço da tecnologia, anúncios e afins, mas eu não sou um cara, por exemplo, que vai comprar o PS5 no lançamento. Não. Eu também. Não sou esse tipo de cara. Mas naquela época, mesmo sem ter, eu queria estar perto, próximo. Comprava revista sem ter console, cara. Juntava uma graninha, comprava revista sem ter o console. É isso. Ô Dirla, é um prazer enorme ter você aqui. Eu que agradeço, cara. Foi muito bom. Muito bom ter também todos, né? Eu não sou tão Sim. especialista em games assim. Não, cara, mas Sou jogador eu não quero no final de semana. Não, eu não quero nenhum especialista aqui. Eu quero um bate-papo. Eu quero quem Mas, viveu na época. Cara, foi maravilhoso e me fez também remeter ao passado, né? Espero que também o que a gente tenha falado aqui, muitos aí vão lembrar, por exemplo, Sim. né? Sim. Muitos lembram disso, né? E fica o convite pra você, família gamer, noventista, retro gamer, ou você mesmo que tem um conhecimento aí. Fala comigo. Vem aqui fazer esse bate-papo, você está convidado. Você é meu convidado de honra. Quero agradecer a todos vocês que acompanham até aqui. Não deixa de dar seu like. Dá essa força pra nós. Dá essa força pra gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa um comentário. Fiquem todos muito bem, tenham todos uma boa noite. Tamo junto. Papo Retrô é isso aí. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the